Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 17 de abril. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 6, versículos de 35 a 40. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão que desceu do céu. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim não terá mais sede. Eu vos falei essas coisas, mas não acreditastes em mim. E eu vos digo: todos aqueles que meu Pai atrair até a mim, eu não os abandonarei e nem os afastarei, mas eu lhes darei a vida eterna. Porque eu desci do céu para fazer a vontade de meu Pai. E a vontade de meu Pai é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Por isso, aquele que crê no Filho do Homem e vê o Filho do Homem terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, continuemos a nossa caminhada para a Páscoa, e dentro deste espírito pascal, hoje, na primeira leitura retirada dos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar que após a morte então de Estevão, uma grande perseguição abateu-se sobre os primeiros discípulos. E muitos deles tiveram que fugir. E eles aproveitavam esse momento difícil, esse momento de tribulação, para também proclamar o nome de Jesus e o senhorio de Jesus. Mas os apóstolos continuavam no mesmo lugar. E diz o nosso texto que, enquanto isso, Paulo aterrorizava toda a igreja. Paulo colocava sua mão de ferro sobre a igreja. E ele perseguia os cristãos, porque ele ainda não tinha se encontrado com Cristo. Ele ainda não tinha conhecido a Jesus. Ele tinha diversas informações sobre Jesus de Nazaré, diversas informações humanas. E isso deve nos chamar muito a atenção. Porque ter informações humanas e conhecimentos humanos sobre Jesus não significa ter fé em Jesus. Não significa acreditar em Jesus. E é muito interessante hoje o diálogo que Jesus tem com essa multidão. Porque nós estamos no capítulo 6 de João. E todo o capítulo 6 é um grande embate de Jesus contra os contra os judeus, porque ele diz: eu sou o pão que desci do céu. E o pão verdadeiro não é aquele que Moisés deu no deserto, mas aquele que eu darei, diz Jesus, porque eu sou o pão que desci do céu. E aqui agora nós encontramos então Jesus manifestando toda a profundidade do mistério da sua pessoa. Diz ele: o verdadeiro pão é aquele que desce para a vida do mundo. É aquele que dá a vida ao mundo. E eu sou esse pão que desceu do céu. Acompanhemos essa meditação de Jesus porque é muito importante para nós. A fé não é adequação ou adaptação a um conjunto de regras e de moral ou uma teologia. Não. A fé também não é um adestramento, de uma pessoa a algumas doutrinas. Isso também não é a fé. E querer crer ainda não é crer. A fé é muito mais do que isso. Por isso Jesus vai dizer: quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus falou diversas vezes sobre a sua identidade, diversas vezes ele falou que ele é o enviado de Deus, que ele é o Cristo de Deus, mas os seus ouvintes não acreditavam. Eles não creiam que Jesus era esse Messias, que Jesus é o enviado de Deus. Por isso ele fala: mas eu já falei com vocês, mas vocês não acreditam. E não acreditam porque todos aqueles os quais o Pai atrair a mim, aqui está o segredo. Porque é o Pai que atrai a mim e a você até Jesus. A fé cristã não vem pelo sangue da família, não vem pela tradição da família, nem vem por uma cultura livresca. Tudo isso é muito importante para nos ajudar a compreender os mistérios da fé que nós professamos. Mas a fé é atração. É o Pai que nos atrai a Jesus.
É o Pai que nos leva para Jesus. É o Pai que nos conduz a Jesus. E Jesus nos revela o verdadeiro rosto do Pai. Por isso Jesus vai dizer: todos aqueles os quais o Pai atrair a mim, eu não os afastarei, mas eu darei a eles a vida eterna. Porque a vontade do Pai foi esta, que eu não perdesse nenhum daqueles que ele me deu. Essa é a vontade do Pai. E essa é a missão de Jesus: congregar todos os povos em um só nome, em um só Deus, em uma só comunhão. Mas para isso, faz-se necessário ir até Jesus, reconhecer o senhorio de Jesus, reconhecer e professar que Ele é Deus, crer no seu nome, crer na sua pessoa. E Jesus diz: e todos aqueles que o Pai atrair até mim e que vierem até a mim, eu não os afastarei, mas eu os ressuscitarei no último dia, porque foi para isso que eu vim, foi para isso que eu desci, para resgatar todos aqueles que estão perdidos, para proteger todos aqueles que estão perdidos e para não perder nenhum daqueles que o Pai me deu. Meus irmãos, minhas irmãs, como seria bom se cada um de nós hoje pudéssemos refletir sobre isso. Não fomos nós que nos inscrevemos na nossa fé como alguém que se inscreve numa ONG ou se inscreve num sindicato. Não. Mas é o Pai que deve ter atraído a cada um de nós até Jesus. E essa atração do Pai foi tão poderosa que Ele nos arrastou e nos retirou de tantas situações difíceis, de tantas situações erradas, e Ele nos levou. Ele nos conduziu a Jesus, para que Jesus continue nos dando a vida. Porque Jesus nos dá a vida. O pão eucarístico que eu e você recebemos, quantas e quantas vezes nós dizemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo, porque este pão é uma advertência para mim e também uma advertência para você. Esse pão, ele educa a nossa fé. Ele nos leva a uma vida mais santa, mais justa. Mesmo sabendo eu e você que nós carregamos uma dosagem de hipocrisia, uma dosagem de incoerência, porque a igreja não é uma assembleia de homens e mulheres perfeitos. Mas a igreja é uma assembleia de homens e mulheres que foram atraídos por Deus até Jesus. Nós fomos dados a Jesus pelo Pai. É o Pai que nos atrai até Jesus. E Jesus diz: eu não quero perder nenhum daqueles que o Pai me deu. E para isso eu vim, para que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca. Como é consoladora esta palavra. Jesus ora por mim, Jesus me protege, Jesus ora por você, Jesus te protege e ora para que eu e você não caiamos na tentação. Por isso hoje é muito importante que eu e você imaginemos estar diante de Deus naquele último julgamento. Naquele último dia, onde eu e você teremos que nos apresentar diante do tribunal da misericórdia do Senhor para poder prestar contas de tudo que fizemos e não fizemos, falamos e não falamos. Por isso, ter isso em mente vai fazer com que eu e você contemplemos ao Senhor a cada dia que nasce. E diante de cada situação que acontece, nós vamos perguntar se nós estamos fazendo a vontade do Pai. Se o que eu estou realizando está fazendo a vontade do Pai. Assim Jesus nos pastoreia. Assim Jesus nos conduz. E é muito importante que eu e você levemos a sério os meios de crescimento espiritual. A oração pessoal, a leitura diária da Palavra de Deus, a vida sacramental, que é a missa, a confissão, o terço de Nossa Senhora. Tudo isso é importante para que eu e você não percamos de vista o Senhor. Porque nós fomos atraídos pelo Pai e conduzidos até Jesus. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Jorge, rogai por nós, paz e bem.